ano, quando ele vence as eleições do ano passado e é empossado, ele já estava em pé de guerra com os seus pares ali no Legislativo. Até porque boa parte do Legislativo é controlada por um setor, por um partido, pelo Fujimorismo, que é um movimento político que começou no final dos anos 80, ganhou muita força nos anos 90 e foi liderado, por isso o nome Fujimorismo, por um político chamado Alberto Fujimori, que governou o Peru por 10 anos. É um importante personagem, eu também volto nele. Mas vamos entender aí como é que foi a noite de segunda madrugada desta terça-feira no Peru. Depois da dissolução do Congresso, os parlamentares, os congressistas, não aceitam esse movimento, então, paralelo à dissolução feita pelo presidente Vizcarra, os parlamentares dizem o seguinte: então vamos colocar uma outra pessoa no poder, a vice, que é a Mercedes Arauz, que também se ligou, se aproximou desse movimento chamado Fujimorismo. Então a gente tem aí um pandemônio. Não tem mais legislativo até segunda ordem e temos dois presidentes. A questão é que o presidente eleito e empossado, e digamos aquele que ainda tem acesso às chamadas burocracias do Estado, é o presidente Vizcarra. O que ele pode fazer, por exemplo, aliás, ele já ameaçou fazer isso: passar a mão no telefone e ligar para o chefe do Exército, o comandante do Estado-Maior, e convocar as Forças Armadas para tomar as ruas e esvaziar o Congresso, que ainda está sendo ocupado por aqueles que não estão aceitando a ordem de dissolução. E aí a gente tem um componente de violência, que é o presidente, então, empossado, que tem acesso a essa burocracia do Estado, chamando as Forças Armadas, as Forças de Segurança, para colocar ali pressão para o esvaziamento, ou seja, anulando o Legislativo. E a gente já viu isso acontecer no Peru em 1992. Eu também vou chegar nesse ponto. Bom, aí o que levou a todo esse processo? A gente vai ter que entender um componente que tem no Peru e não tem no Brasil, que é chamado Tribunal Constitucional, a mais alta corte da justiça. Mais ou menos como seria o nosso Supremo aqui no Brasil, com algumas poucas diferenças. O que existe lá no Peru que não tem no Brasil? O tal Tribunal Constitucional é uma corte arbitrária que fica entre o Executivo e o Legislativo, que é acionado algumas vezes quando não há um consenso entre o Executivo, o Presidente da República, e os congressistas, o Parlamento. Então é acionado esse Tribunal Constitucional. É como se fosse a organização que rege, lê e determina as aplicações das leis escritas na Constituição. O Tribunal Constitucional é muito antigo no Peru e ele foi criado justamente para ser um ponto de um fiel da balança entre o Executivo e o Legislativo. Ele tenta ser tão independente que sequer na capital Lima o tribunal fica. Ele fica em Arequipa, que é uma outra importante cidade. A gente ouve muito falar durante a Libertadores da América, por exemplo, que tem importantes times de Arequipa que disputam quando algum time do Peru se classifica para a disputa ali no futebol. Então é uma importante cidade, não fica na capital, que é justamente para ficar longe do centro do poder e não ser influenciada nem pelo Executivo e nem pelo Legislativo. E daí, o que o Tribunal Constitucional tem no meio de toda essa confusão? Os deputados, os senadores, o Congresso estavam com uma proposta de lei que estava sendo aprovada no Congresso para indicar novos nomes ou mudar a maneira em que os nomes desses juízes do Tribunal Constitucional são apontados. Passariam a ser apontados, então, com uma forte indicação ou uma forte força do Legislativo. Isso estava desagradando muito o Executivo na figura do Presidente da República. Por quê? O presidente Vizcarra teme que essa manobra leve a uma reconstrução, a uma reorganização do Tribunal Constitucional com forte influência do Legislativo e, num futuro não muito distante, esvazie algo que é muito comum para a gente, a Lava Jato. Quando apareceram aqui os primeiros delatores e quando a Lava Jato começou a aprofundar a sua investigação, apresentou-se provas e denúncias de que muitos das pessoas ligadas às grandes empreiteiras brasileiras, principalmente a Odebrecht, também tinham realizado atos de corrupção no Peru. Da mesma maneira, pagaram pessoas influentes do governo para a liberação de alguns contratos ou para a facilitação e a garantia de alguns contratos de empreiteiras brasileiras, principalmente a Odebrecht. Quando essa coisa veio à tona, começou ali
uma queda de presidentes, de congressistas e ex-presidentes peruanos. A gente está vendo imagens antigas aí do Peru, imagens de arquivo, aqui no lado esquerdo da tela, que mostram justamente essa Keiko Fujimori, filha mais velha do então ex-presidente Alberto Fujimori, que está presa, acusada de corrupção também envolvendo a Odebrecht. Só para vocês terem ideia do tamanho da confusão, a Keiko Fujimori perdeu por duas eleições consecutivas a presidência da República, mas ela chegou muito perto. A última derrota que ela teve foi para Pedro Pablo Kuczynski, que está preso também por corrupção envolvendo a Odebrecht. Para vocês terem uma ideia da confusão que é o Peru, dos últimos 5 presidentes que tomaram posse no Peru, entre eles o Alberto Fujimori, os últimos 5 foram acusados e condenados por corrupção. O Fujimori, que aparecia nas imagens aí, só não está preso porque ele recebeu um indulto, também uma jogada política de Pedro Pablo Kuczynski, que também está preso. 5 últimos presidentes da República no Peru, cada mandato tem 5 anos, nós estamos falando aí de 25 anos de corrupção que acabaram prendendo toda essa galera. O Alberto Fujimori, que aparece aí no canto das imagens, nesses arquivos nossos aqui, ele governou o Peru de 1990 até 2000. Ele deu um alto golpe em 1992. Ele dissolveu também o Tribunal Constitucional, o Congresso, para permanecer no poder. Deu certo porque depois desse golpe ele ainda fica 8 anos. E essas são imagens de quando ele foge do país, volta depois no final dos anos 2000 e é condenado, preso, inclusive por acusações de violação